Então, se vocês passaram pela etapa de construção do gráfico, de observar os coeficientes da função, nós vamos verificar uma coisa. Quando o coeficiente da função, o coeficiente angular da função que gera a tangente desse ângulo aqui, ela é um número positivo, a função ela tem essa inclinação. Quando A positivo maior que zero. Quando o coeficiente angular da função, que é o A da função, tem essa inclinação maior que 90 graus, acontece que a tangente desse ângulo vai gerar um número, a tangente do ângulo maior que 90 gera um número negativo. Então, esse A aqui vai ser um número menor que zero. Isso quer dizer o seguinte: se a gente, aqui, como a gente viu, essa função ela se faz representar por todos os elementos de x domínio e esses elementos pertencem ao conjunto dos reais. A mesma coisa com a imagem dessa função, todos os elementos pertencem ao conjunto dos reais, só que essa imagem a gente vê em y. Então, a gente observa aqui, eu vou tomar um x aqui, vou chamar de x1, ele toca na função e tem um y correspondente y1 aqui. E vou tomar um x2 aqui, ele toca na função e tem um correspondente y2 aqui. Então a gente observa o seguinte: nesse caso, o x1, ele, pela posição dele aqui, ele tem uma posição de um número menor que o x2. Então, o x1 é menor que x2. x1 menor que x2. Se x1 é menor que x2, o y1, que é o y correspondente a x1, também for menor que o y2, que é o y correspondente ao x2, nós implicamos, que o y1 também é menor que o y2. Se o x cresce e o y cresce também, nós chamamos que essa função é uma função crescente. Ou seja, quando o A da função for um número positivo, isso vai acontecer. Função crescente. Quando o A da função for um número negativo, o caso é essa reta, a gente toma um x aqui, x1 aqui, ela toca na reta, tem um correspondente, um y1 aqui. E a gente toma um x2 aqui, ela tem como correspondente um y2 aqui. Logo, nós temos o seguinte: o nosso x1 continua sendo menor que o x2. Só que aqui está tendo uma bimplicação que o nosso y1 ele é maior que o y2. Então, o x cresce implica que o y está diminuindo, O x1, do x1 para o x2, o x cresceu o seu valor. Do y1 para o y2, o y diminuiu o seu valor. Então, nesse caso aqui, nós temos uma função decrescente. Então, aqui uma função decrescente, aqui uma função crescente. Como que a gente observa, então? A gente olha para a função, Olhei para a função. Verifiquei o A da função, esse coeficiente aqui que acompanha o x. Observei o A da função. A positivo, função crescente. A negativo, função decrescente. Então a gente observa o crescimento e decrescimento. Pessoal, nós vamos falar um pouquinho agora sobre sinal de uma função. Então a gente observa uma função que é do tipo ax mais b, onde A é o elemento do conjunto dos reais, só que o A não pode ser zero, como a gente definiu, e o B também é um elemento do conjunto dos reais, podendo ser zero, podendo ser qualquer número dentro do conjunto dos reais. Então a gente observa o seguinte: como vimos anteriormente, o B, que é o nosso coeficiente linear, ele é exatamente o local onde a reta
da função y igual a x mais b intercepta o eixo de y, não é? E nós temos o zero da função que a gente viu, né? Se a gente iguala esse cara a zero, a x mais b que é igual a zero, nós vamos ter a x que é igual a menos b e x que é igual a menos b sobre a. Então, esse cara é o zero da função, local onde a reta intercepta o eixo de x. Então, com esses dois pontos, é possível fazer a representação da reta, como nós vimos anteriormente. Fez a representação, e aí a gente vai observar uma coisinha aqui para vocês. Quando a gente fala do sinal da função, a gente está falando onde o f de x é positivo e onde o f de x é negativo e também onde o f de x é nulo. Então, se a gente observa aqui, o zero da função é o cara que a gente toma para estudar o sinal da função. Então, vou resumir esse gráfico numa coisinha mais simples. Só a parte do eixo x, somente o zero da função e a inclinação da reta eu coloco mais ou menos como ela está representada aqui. Então, essa aqui é a reta y igual a x mais b. Então, nós vamos observar o seguinte. Os números à direita do zero da função, peguei um x aqui, ele tem um correspondente y e esse correspondente y está na parte positiva de y. E isso também a gente observa aqui, ó. Correspondente y também positivo. Então, qualquer que seja o número que eu pegue à direita do zero da função, o correspondente y desse número vai ser um número que está na parte de cima da função. Então, a gente chama assim, ó, x, né, para todo x maior que o zero da função, e vai gerar ou vai implicar um y maior que zero. Isso quer dizer aqui que para cá o y sempre vai ser positivo. E de forma análoga, se eu pego um número à esquerda do zero da função, ela vou chamar de x3 aqui, vai ter um correspondente y3 aqui, esse y3 está na parte negativa de y. E isso para qualquer número x4, y4, ou seja, o comportamento vai ser igual para qualquer número que eu pegue à esquerda do zero da função. Isso quer dizer que para essa função, com esse tipo de gráfico, nós temos que para qualquer número à esquerda do zero da função, o y dessa função vai ser negativo. E aí a gente escreve isso aqui. Para qualquer número menor que o zero da função, vai implicar no y negativo. Agora, quem que é o zero da função? Estou numa função com números. Aí eu preciso calcular para a gente saber. E isso também tem divergência para o gráfico no outro formato, que é o que a gente vai ver